Abre o aplicativo, acompanha na tela, Lucas capítulo de número 18. A Bia já apertou o botão, então seja bem-vindo você que está aqui no vídeo do canal do YouTube. Quero lembrar que você que chega pelo vídeo da pregação aqui de domingo da Igreja Apex, que você está mais do que convidado a estar aqui. Você não é o convidado, aqui é a sua casa, tá? Mas nós também temos um ao vivo, uma live, toda quarta-feira às 20 horas. Toda quarta às 20 horas. Lucas capítulo de número 18. E nós vamos ler do versículo 35 ao versículo de número 43. Diz assim: acharam? Ao aproximar-se Jesus de Jericó, Jericó era uma cidade. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar. Deixa eu falar uma pausinha aqui para começar por aqui. Olha só. Isso aqui tem muito a ver com o que eu disse antes da gravação começar, porque assim, eu espero que você e eu espero que eu seja alguém na beira do caminho, onde Jesus sempre passa, mas que quando ouve que é Jesus, grita. Porque tem um monte de gente que ouve sobre Jesus, mas não faz nada. Essa manhã, por exemplo, nós vamos pregar e estamos pregando sobre Jesus. Nós estamos aqui reunidos por causa dele. Foi ele que conquistou a possibilidade da gente ser igreja. Jesus pagou o preço da fundação da igreja. Ele fundou a igreja, ele começou a igreja. Ele mesmo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. A igreja de Cristo são todos aqueles que um dia creram nele e tiveram suas vidas tocadas e transformadas. Mas veja bem, Jesus continua passando no caminho de todos nós. Todo dia Jesus passa no seu caminho, de maneira invisível ou de maneira visível, através de circunstâncias, através de outras pessoas, através de pregadores de rua, através de um convite para você ir numa casa, numa célula, numa reunião na casa. Quando você está na IC, quando você está lá na casa ouvindo a Bíblia, a palavra, Jesus está passando no seu caminho. Exatamente agora, Jesus está passando no seu caminho. E você tem uma de duas escolhas. Você pode parecer com o cego da cidade de Jericó, e o nome dele, vocês vão ver daqui a pouquinho, o nome dele é Bartimeu, que significa filho de Timeu. Esse sujeito, quando ele ouviu, porque ele perguntou: o que é esse alvoroço aí? Lembre-se, ele estava na beira do caminho porque ele pedia esmolas. Ele pedia coisas para as pessoas. Viver é pedir coisas para as pessoas. Mesmo que você trabalhe e receba um salário pelo trabalho que você faz, você está pedindo. Por que você está pedindo? Você está pedindo que te pague pelo dom que você tem. Você está pedindo que te paguem pela competência que você tem. Você está pedindo que te paguem pelo talento, pela formação que você conquistou ao longo da sua vida. Você está pedindo. Quando você vai tomar café, você está pedindo um café e um pão na chapa. Você pediu? Quem gosta de café e pão na chapa? Com prensa. Sem prensa, como eu. Vamos parar de falar de café e pão na chapa, que eu estou jejuando e eu estou com fome. Mas a gente é um pouco orgulhoso na cabeça achar que a gente não pede nada para ninguém. Tem gente que quando está precisando fala: mas eu não peço nada para ninguém. Orgulhosa. Eu te amo.
Tem orgulhoso que eu não peço nada para ninguém. Quem disse que não? Você pediu até para nascer, me tira daqui. Você não pediu com palavras, mas você esperneou. Você quis sair de lá. E você está aqui. Você recebe ajuda o tempo inteiro na vida. Eu quero ser um tipo de pessoa como o cego Bartimeu, que quando vê um alvoroço, e lembre-se, ele estava lá para pedir, ele poderia ter uma atitude diferente daquela que ele teve. Ele poderia estar sentado lá na beira do caminho pedindo esmolas. Esmola não muda a vida de ninguém. O que muda a vida de alguém é o que Jesus faz de dentro para fora na vida das pessoas. Porque uma coisa eu posso garantir para você: o Bartimeu nunca mais pediu esmola. Só por causa do encontro com Jesus. Jesus é assim. Ele transforma não só o seu interior e a sua vida pessoal, mas ele transforma tudo ao seu redor. Ele muda a forma como você vê a vida e tudo mais. Se você não tem trabalho, você vai ganhar um trabalho. O Bartimeu ganhava esmola. Eu tenho certeza que depois de enxergar, ele ganhou um belo de um emprego e um bom trabalho, porque nunca mais se falou de Bartimeu pedindo esmola no caminho de Jericó. Porque Jesus é assim. Ele salva o pecador e dá emprego para ele. Ele salva o pecador e cura as suas doenças. Ele salva aquele que está perdido pedindo esmola e enriquece a sua vida com provisão de tudo que ele precisa. Mas tem duas opções que você precisa fazer uma escolha. Logo de cara nessa manhã, você precisa fazer uma escolha na sua mente. Você precisa fazer uma escolha na sua alma. Você vai ver Jesus passar e ficar sentado pedindo esmola ou esperando esmola, ou você vai mudar o seu pedido? Que tipo de pessoa você vai ser essa manhã? Você vai ser do tipo Bartimeu, cego, que quando sabe que Jesus está passando, muda e começa a gritar porque sabe que ele pode mudar a vida, ou você vai seguir fazendo o que você está fazendo mesmo? Eu só estou aqui sentado. Eu só vim aqui para ficar sentado aqui. Eu vim aqui porque minha mãe convidou, meu pai convidou, meu primo convidou, minha mulher convidou, meu marido convidou, meu tio, meu avô, o pastor, o líder. Você está aqui porque alguém convidou? Ou você está aqui porque você quer? Não, eu estou aqui porque alguém convidou, mas eu posso mudar de opinião. Tomara que Jesus te ajude nessa mudança de opinião. E se você veio aqui pelo convite de alguém, que você passe no meio do caminho aqui, a estar aqui porque você quer. E se você ficar aqui porque você quer, e se você pedir do jeito certo a Jesus, pode ter certeza que Ele vai tocar a sua vida nessa manhã. E Ele pode começar uma revolução na sua vida, que ninguém mais pode. Ele pode começar algo novo na sua vida, que ninguém mais tem condição para começar. E o Bartimeu estava lá, no meio do caminho, e quando ele ouviu que era Jesus, ele mudou o jeito dele. Ele mudou o pedido, ele clamou, ele gritou. E o que ele gritou? Tem misericórdia de mim, filho de Davi. Verso de número 18, continuando a leitura. Então, ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam, para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Você não vai ter que fazer força nenhuma para falar de Jesus e contar para as pessoas que Jesus está ressuscitado e vivo, operando maravilhas, porque todo mundo vai ver o que Deus está operando na sua vida se você crer, e se você fizer a coisa certa, do jeito que a Bíblia orienta. As pessoas vão observar que alguma coisa está acontecendo na sua vida. As pessoas vão observar que alguma coisa está mudando na sua vida.
Mas se tudo está pacato, está tudo um marasmo, está parecendo água parada de poça de chuva, hoje pode ser o dia de mudança para você também. Pode ser que Jesus entre na poça de água parada da sua vida, dê uma chacoalhada e transforme num rio que flui, e a sua vida pode mudar. Coisas na sua vida podem mudar. Agora, para que essas coisas aconteçam, a gente precisa olhar para esse tema. Esse tema é um tema intrigante. O que você realmente quer? Pense 30 segundos, 10 segundos. O que realmente você quer? Pastor, mas por que isso é importante? É o que nós vamos aprender. Por que isso é importante? Porque é o seguinte, muitas vezes, gente, a gente ora e a gente busca a Deus na igreja ou fora dela, a gente está orando em casa ou o que for, na IC, e a gente vem diante de Deus com frases prontas e alguns pedidos um pouco assim, genérico demais, e a gente começa a dizer coisas do tipo: Deus, me abençoe, Senhor, tem misericórdia. Ou a gente diz assim: Deus, cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida do meu casamento. Essas orações, gente, ainda que não sejam erradas, e não são erradas, o próprio Bartimeu, aqui, nesse texto, ele gritou: Senhor, Mestre, tem misericórdia de mim. Há momentos na vida da gente que a única coisa que sai do coração e da boca da gente é um tem misericórdia, um me ajuda. Eu uso muito essa frase: Senhor, me ajuda. Eu uso muito, quase que todos os dias nas minhas orações, em algum momento eu vou dizer: Senhor, me ajuda. Só que eu aprendi que eu não posso ficar somente no genérico: Senhor, tem misericórdia, Senhor, me ajude, Senhor, me abençoe. E é disso que se trata a pregação de hoje. No caminho para Jericó, ele encontrou um cego que tinha um clamor genérico, um grito genérico. Vamos repetir o grito do Bartimeu? Senhor, tem misericórdia de mim? Vamos lá. Senhor, tem misericórdia de mim. Não é errado isso. Mas sabe o que acontece? Presta atenção nisso aqui. Às vezes esse pedido, me abençoe, tem misericórdia, me ajuda, esconde a verdade. E olha, eu sei do que eu estou falando. Eu atendo pessoas, porque eu sou especialista em comportamento, e acredite, eu sei do que eu estou falando. A maioria das pessoas que chegam a mim, a maioria das pessoas que eu conheço na vida, elas de verdade não sabem o que querem, não sabem. Elas falam coisas que elas não gostariam, se relacionam com pessoas que elas não queriam se relacionar, trabalham onde não querem trabalhar, elas não sabem o que querem. E essa verdade às vezes dói, mas ela precisa ser arrumada. Essa verdade de que a gente não sabe o que quer, precisa ser mudado. Se a gente quer ver mudanças na vida da gente, se a gente quer perceber, experimentar mudanças na vida da gente, nós precisamos crescer, amadurecer no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de pedir, até mesmo para Deus. No caminho de Jericó existia um cego chamado Bartimeu, e ele vai nos ensinar uma lição profunda hoje. Como é que a gente faz para transicionar, para mudar de um clamor desesperado para uma oração específica? E é isso que Deus espera de cada um de nós aqui, que a gente aprenda a transicionar, a mudar de uma oração genérica para uma oração específica. Há uma grande diferença, gente, entre a gente saber que precisa de Deus e saber exatamente o que eu quero dele. Muitos dizem assim: eu preciso de Deus. Todo mundo precisa de Deus.
Mas tá bom, então se eu preciso de Deus, o que exatamente eu quero que Ele faça na minha vida? O que exatamente você quer que Deus faça na sua vida? O clamor do Bartimeu, tem misericórdia de mim, era autêntico, era legítimo, tudo bem. Mas a gente precisa progredir na fé. Bartimeu precisava progredir na fé, crescer na fé. Bartimeu precisava expressar a sua necessidade de uma maneira mais específica, clara. Quando Jesus lhe dá uma oportunidade e chama Bartimeu para perto, então chegou a hora de Bartimeu parar de pedir tem misericórdia e pedir algo claro, específico. O que é que Bartimeu desejava? Ver. Mas ele não deixou isso claro no primeiro grito. O que Bartimeu queria? Enxergar. Enxergar mudaria todo o jogo da vida de Bartimeu. Mudaria toda a história da vida de Bartimeu, enxergar. E o que ele queria quando ele gritou, tem misericórdia? Ele queria ver. Mas ele não disse isso. Ele não gritou isso. Primeira coisa que a gente aprende aqui, e no final vou te dar 3 dicas, para você transformar seu pedido genérico num pedido específico, num pedido geral, para um pedido claro. E quando você pedir claramente para Deus aquilo que você quer, você vai ver um Deus vivo operar na sua vida. Porque lembre-se, Bartimeu só viu depois que ele disse, eu quero ver. Antes não. Ele clamou várias vezes ele clamou, tem misericórdia de mim. Não tem nada de errado nisso, mas isso é só uma ponte. Me abençoa, é só uma ponte. Tem misericórdia, é só uma ponte. Cuida da minha família, é só um caminho. Mas você chegando perto de Cristo, você precisa saber que é hora de dizer, cuida da minha família nisto. Cuida da minha vida financeira, é genérico. Ajuda eu a pagar as dívidas, é específico. Quer mais específico ainda? Senhor, me ajuda a pagar uma dívida de 10 mil reais que eu não tenho como pagar. Isso é específico. Me ajuda a pagar as dívidas. É genérico. Me ajuda a pagar uma dívida de 20 mil reais. É específico. E quando a gente é específico diante de Deus, a gente cresce na fé. E por que a gente não é específico diante de Deus? Porque a gente não crê. Quando a gente não crê na alma, nós não temos coragem de falar. Quando você não acredita em alguma coisa, você não consegue vender. Quando você não acredita numa pessoa, você não confia nela. Você não dá para ela dinheiro, você não põe na mão dela o cartão de crédito. E por que você não faz isso? Porque dentro de você, você não confia nela. Quando você não confia em alguém, você não faz nada. E o outro oposto é verdade. Quando você crê, então você fala. Por que a gente não fala? Eu quero ajuda para comprar o meu carro novo. Por que a gente não fala assim com Deus? Eu quero ser curado de câncer de mama. Por que a gente não é específico? Porque a gente tem medo, a gente não acredita, a gente tem medo de falar. Então nessa manhã, a minha oração e a minha pregação é para te ajudar a sair dessa esfera do genérico, crescer um pouco mais na fé e colocar na sua boca pedidos específicos, porque então você vai ver um Deus poderoso operando na sua vida. Muitas vezes paramos no grito do misericórdia. Precisa crescer, irmã. Precisa dizer para Deus claramente. Nós sabemos que precisamos de Deus, mas nós não definimos o que nós precisamos dele. O que realmente pode mudar a sua vida, minha irmã? O que realmente pode ser que Deus te dê e vai mudar toda a sua vida?
É disso que você precisa. É disso que se trata. O clamor não pode ser genérico, não pode continuar no misericórdia, tem que evoluir, tem que ir para o específico. Agora veja, o Bartimeu, ele tinha persistência, ele ficou gritando, e alguém disse para ele assim: não, para com esse negócio aí. Na vida, aqui no século 21, aqui na Igreja Apex, não vai faltar mensageiro das trevas para soprar no seu ouvido: por que você vai continuar indo na igreja? Para com esse negócio aí. Por que você vai lá nascer? Por que você vai ouvir o culto, a pregação no domingo de manhã, acordar cedo? Por que você vai lá? Para! A sua própria mente vai dizer isso para você, porque o diabo sabe como jogar pensamentos de limite. O diabo quer impedir você de chegar naquilo que mais importa para você. O diabo quer impedir você de acreditar, de crer, de ter fé de que Deus está vivo e Ele pode mudar a história e o percurso da sua vida. E Ele pode. Não há limites para o que Deus pode fazer. O limite está dentro da gente, quando a gente não crê. Jesus faz uma pergunta inesperada para o cego Bartimeu, não é? No versículo de número 40 e 41, o Bartimeu ficava gritando atrás de Jesus: tem misericórdia de mim. No versículo 40 diz assim: Jesus parou. Veja que o clamor por misericórdia, se é autêntico, se é verdadeiro, faz Jesus parar. Quando você lá na semana, no dia a dia, você clama por misericórdia, por ajuda, Ele te ouve. Mas quando Ele te ouve, Ele vai te chamar. E aí você vai parar num culto como esse. E aí Ele vai te perguntar: o que você quer que eu te faça? E aí, neste momento, não é hora de dizer: tem misericórdia de mim, me abençoe. Quando você estiver num culto como esse, por exemplo, agora, neste exato momento, você pode escolher uma de duas coisas. Você pode escolher olhar para tudo que você está vivendo aqui nessa manhã, 11 horas da manhã, 11h10, você pode escolher dentro de você, e o diabo pode te atrapalhar também, e fazer você escolher que você só está numa palestra. Você pode escolher olhar para mim como um mero homem comum, com uma mensagem qualquer. Ou você pode, pela fé, crer que Jesus está aqui e que eu estou pregando em nome dEle, e porque eu estou pregando em nome dEle, Ele também está aqui para realizar o que Ele sabe fazer. E você pode receber da minha boca a minha palavra como palavra de Deus. E se você crer que a minha palavra é palavra de Deus para a sua vida, Ele pode tocar você como tocou Bartimeu e mudar toda a sua vida num simples momento. Agora veja, eu estou fazendo a minha parte, eu estou pregando a palavra, eu oro por vocês, eu busco a Deus, eu me consagro, eu me santifico diante do Senhor, eu me esforço por manter meu caminho limpo, eu procuro andar na verdade e fazer aquilo que agrada ao Senhor. E por que eu esmurro meu corpo desse jeito? E por que eu me dedico tanto? Primeiro, para poder viver uma vida digna, porque Jesus sacrificou demais na cruz para eu viver de maneira indigna. Então, primeiro eu quero viver de maneira digna, porque o sacrifício dele foi muito doloroso, muito grande. Mas o segundo motivo, eu sacrifico, eu me dedico, eu me consagro, eu me santifico, para que a mão de Deus e a voz de Deus possa ser percebida enquanto eu prego, enquanto eu ensino, enquanto eu treino, e aqueles que creem aí possam agarrar o milagre de Jesus na sua vida, possam ser transformados pela presença de Deus. Então você tem que fazer uma escolha. Jesus para tudo no meio da multidão e chama o cego, e Jesus faz uma pergunta intrigante, Todo mundo sabia que o cara era cego, todo mundo sabia que ele ficava pedindo esmola,
E Jesus chama ele porque ele queria ajudar aquele cara a ter o que ele queria, mas a crescer além do que ele queria. E ele pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? O que você quer? E misericórdia serviu enquanto você estava sentado lá no meio do caminho. O seu clamor me chamou a atenção. Eu parei por sua causa. Você está aqui por minha causa, ok. Mas agora, me diga, o que você quer? O que você quer? O que você quer? Jesus não faz essa pergunta porque ele era ignorante. Ele sabia que o cara era cego. Então por que Jesus faz a pergunta? A pergunta serviu para que o cego fizesse uma coisa que ele não estava acostumado: ser claro e objetivo. O que você quer? O que você quer, Milton? O que você quer? As perguntas de Deus não é porque Deus não sabe. As perguntas de Deus é porque nós precisamos ter clareza. A gente não sabe o que quer na vida. E quando a gente não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Chega de qualquer coisa na sua vida, minha irmã. Chega de qualquer coisa na sua vida, meu irmão. Qualquer emprego, qualquer esposa, qualquer namorado, qualquer namorada, qualquer caminho, qualquer casa, qualquer igreja, qualquer pastor, qualquer líder, de qualquer negócio. Chega de qualquer. Deus não quer te dar um qualquer. Deus quer te dar o melhor que Ele tem para a sua vida. Mas para você obter o melhor de Deus para você, não o melhor de Deus para o outro, mas o melhor de Deus para você. Para você alcançar o melhor de Deus para você, você precisa ter clareza, e Deus faz perguntas por causa disso. O que você quer? 3 dicas. 3 dicas para você. Mas antes das 3 dicas, lembre-se que Jesus disse para Bartimeu: a tua fé te salvou. Diga isso. Diga 3 vezes. A tua fé te salvou. Beleza, você falou do texto bíblico. Agora, coloca você na história. Porque Jesus está vivo e Ele está aqui nessa manhã. Coloca você na história e diga assim: a minha fé também vai me salvar nessa manhã. Coloca: a minha fé me salva. E o que é que você crê? Percebe? Você precisa colocar dentro de você o que é que você crê. Você precisa colocar dentro do seu coração e da sua mente o que é que você crê. O que você quer ver Deus fazer na sua vida? Com todas as letras. 3 dicas para você crescer, expandir, transicionar, mudar de pedidos genéricos que têm o seu valor, que chama a atenção de Deus, que faz Ele nos ouvir, para um pedido específico que faz Deus agir na nossa vida. No misericórdia Ele nos ouve, no específico Ele nos toca e transforma. Ouviu isso? No genérico Ele te ouve, mas no específico Ele desce para e te transforma. Se você quer aprender a fazer e levar a sua vida com Deus e em todas as áreas com mais poder e mais resultado e mais transformação de Deus na sua vida, 3 dicas. Primeiro, defina a sua necessidade. Defina. Tem 2 tipos de corpos que vão para a academia. Os da academia vão gostar dessa. Tem 2 tipos de corpos nas academias. Tem o corpo genérico, flácido, cheinho, e tem os corpos definidos, tanquinhos, bíceps, trapézios, deltoides, rosca femoral. Tem todas as musculaturas definidas. Você precisa escolher qual corpo você quer. O cheinho e flácido ou o definido? É uma brincadeira, é só uma analogia, é uma comparação. Veja, o corpo flácido carrega um peso, o corpo definido carrega outro.
Se você quer algo de Deus diferente do que você está vivendo, então defina a musculatura da sua necessidade, do seu pedido, do seu clamor. Na oração, com termos vagos, você sabe exatamente onde dói, não é? Não. O que você quer que Deus faça na sua família, no seu casamento, na sua mente, na sua saúde, na sua vida espiritual, nas suas finanças, você precisa definir o que você quer. Eu quero isso. Senhor, E olha só, gente, quando você for definido, defina coisas a seu respeito. Não adianta definir coisas a respeito do outro. Ouviu isso aqui, sim ou não? Quando você for definido sobre o seu pedido, defina coisas a seu respeito, não a respeito do outro, porque o outro é o outro. Deus não vai mudar o outro para você. Deus vai mudar você. O outro tem que fazer os pedidos dele. A outra tem que fazer os pedidos dela. Por isso que você tem que ver muito bem com quem você anda. Porque a possibilidade do outro querer o que você quer é um risco. Então, primeira coisa, se você quer aprender a fazer orações mais específicas e provar o poder de Deus na sua vida diária, defina a sua necessidade. O que é que você quer? Segundo, saia da zona de conforto espiritual. Por quê? Porque sabe, quando Deus tocar a sua vida de maneira específica, aliás, eu já disse isso aqui, para você ser específico, você precisa correr o risco da fé. Você precisa crer com toda a força, eu quero tal coisa, bem definida. E aí ser definido exige risco e exige fé. Então você tem que mudar, você tem que crer. Creia. Reúna fé dentro do seu coração e creia. E peça o que você quer. Só que quando você pede o que você quer, você tem que lembrar que isso pode mudar a sua vida de todas as maneiras. E aqui vai uma coisa interessante. Tem gente que não faz um pedido específico. Por quê? Por exemplo, Senhor, me dá o dinheiro necessário para eu pagar a minha faculdade e continuar a minha faculdade. Tem gente que não faz essa oração. Por quê? Porque vai ter que acordar cedo ou fazer faculdade depois do trabalho. Então ela finge que quer. Ela até diz que quer fazer a faculdade, mas ela não quer de verdade, porque ela não está a fim de pagar o preço de acordar mais cedo, de trabalhar o dia inteiro, de fazer faculdade à noite, de deixar de ficar deitado, de curtir com os amigos. Então ela até diz que quer fazer faculdade, mas na verdade ela não quer, porque ela não está a fim de pagar o preço. Ela quer ficar deitada, ela quer curtir com os amigos, ela não quer perder aquela festa, ela não quer ter que chegar em casa cansado. Eu estou dando um exemplo. E o que eu estou querendo dizer é que quando Bartimeu disse eu quero ver, precisa entender que se eu enxergar eu não vou mais poder pedir esmola, vou? Quem é cego e pede esmola, depois que é curado, vai ter que fazer o quê? Eita! Vai ter que trabalhar, vai ter que pagar o preço. E aí as pessoas que querem de verdade dizem, eu quero ver. Mas as pessoas fracas de vontade, que não estão muito afim, Então, se você quer aprender a ver um Deus vivo operando na sua vida, seja específico, e para ser específico, você precisa estar disposta a sair da zona de conforto espiritual. Você precisa crer, conhecer mais a Bíblia, frequentar a igreja assiduamente, fazer parte do corpo, servir, estar junto, ir na IC. Eu preciso ter práticas espirituais que me fazem crescer. Porque se eu quero ficar igual, fica lá pedindo, tem misericórdia. A igreja está cheia de gente que vai ficar só na misericórdia. E você? Vai ficar onde? Terceiro e último.
Primeiro, defina a sua necessidade. Segundo, saia da zona de conforto espiritual. Terceiro, responda a pergunta de Jesus hoje. Responda a pergunta de Jesus hoje. Hoje é o dia. Se Jesus parasse agora, tudo que ele está fazendo, espiritualmente, ele está se movimentando no mundo inteiro. Se ele parasse tudo que ele está fazendo, diante de você, nesse instante, e te perguntasse: o que você quer que eu te faça? Qual seria a sua resposta? Qual seria a sua atitude imediata? Deus não precisa das nossas orações. Tem um monte de gente que pergunta isso. Por que Deus quer que a gente ore? Então vai lá a resposta. Deus não precisa das orações para saber do que nós precisamos. Deus não precisa das nossas orações, Ele já sabe. As nossas orações, somos nós que precisamos, para saber claramente o que a gente quer. Nós é que precisamos conhecer a gente. Nós precisamos conhecer a nós mesmos. Nós precisamos sondar nossas motivações, nossos desejos. Você não sabe o que você quer, e se você não sabe, você vai ficar na mesma. E nem Deus vai fazer nada. E por que nem Deus vai fazer nada? Porque você não quer. Porque no dia que você quiser, você vai assumir o risco e o preço e vai dizer: eu quero tal coisa, e Deus vai fazer na sua vida. Ele vai fazer. E pode ser que nessa manhã seja o seu dia. Se Jesus parasse tudo nessa manhã, 11h25 da manhã, 11h20 da manhã, se Jesus parasse tudo, só por sua causa, e te perguntasse: o que você quer? Qual seria a sua resposta? Feche seus olhos, fique de pé comigo. Primeiro fique de pé, depois feche seus olhos. Se não dá uma zonzeira,